Olá pessoal, sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em BH e a gente está chegando aí com uma reflexão sobre os atos, né, de hoje que aconteceram ao redor do Brasil inteiro. Sinceramente eu não vi nenhuma informação sobre os atos em outras cidades. Eu não sei, em São Paulo parece que está uma presença grande de manifestantes e eles estão até agora lá no Largo do Batata. Não me chegou nenhuma notícia de confronto, ação truculenta da polícia. E vou falar sobre o ato que eu participei aqui em BH, né? A minha camisa eu escolhi para participar desse ato, né? Eu participei com ela do ato e muita gente acha feia, mas ela tem uma simbologia, né? É uma alusão à bandeira da Catalunha, né? Barcelona é a principal cidade da Catalunha e a Catalunha foi o primeiro lugar, né, na face da terra que conheceu o peso do ódio fascista, né? O Hitler mandou seus aviões, a Luftwaffe, que era a força aérea nazista, para debelar uma rebelião, né, contra o Francisco Franco, que era o ditador espanhol, né, que ficou lá durante muitos anos dominando a cena política na Espanha. Então, a camisa tem essa simbologia. E acho que foi muito importante hoje o nosso ato, né, justamente para dar um freio nesses pendores fascistas aí que o Bolsonaro está demonstrando e com, né, a adesão de uma parte da sociedade, desafortunadamente. A gente é obrigado a encarar esse fato, né, essa realidade de que existem pessoas fascistas no país, mas a gente precisa se mover para colocar essas pessoas no seu devido lugar, né? A gente não pode, né, meu pensamento em relação a manifestações fascistas é o que está na lei, né? É proibido, né? Deveria ser punido com prisão, com, né, ação da força coercitiva, mas infelizmente no Brasil tem uma distância entre, né, a lei que está escrita e a lei que é implementada na realidade, né? Uma jabuticaba nossa, infelizmente. Mas a gente precisa, então, né, já que não há essa aplicação da lei para coibir as manifestações fascistas, a gente precisa coibi-las através da pressão social, da nossa organização e de estarmos nas ruas, né? Apesar de todo né, a situação anômala que a gente está vivendo, né, a questão aí da pandemia que nos indica uma ação em contrário, né, que deveria ser ficar em casa e não nos manifestarmos, mas eu acredito que a gente precisa ter maturidade para analisar a situação sob vários prismas, né? A gente não pode ser simplista, né, e determinar que, né, quem está na rua está agindo em contrário ao que a gente deveria fazer, né, está sendo contraditório, não está agindo de acordo com o que a gente vem pregando desde o começo, que é agir de acordo com a ciência, manter a quarentena, né, o isolamento, o distanciamento social. Isso tudo a gente tem a perfeita noção de que seria o ideal, né? Mas o ideal é o que está no mundo das ideias, né? E a gente tem uma realidade que se impõe, né? Infelizmente, a gente tem o presidente da República que está nos empurrando, né, para uma situação limite em que a gente não se manifestar significa simplesmente a gente corroborar todas as loucuras que ele está tentando implementar, né, como modo de convívio social, né? Inclusive, inclusive é muito contraditório, né? A gente tem que ir para a rua para que não haja um abandono completo das ações
de isolamento, né, que permitam algum distanciamento social. Então, não dá para a gente encarar de forma linear, né, o que a gente está vivendo. O Bolsonaro, ele tem, ao meu ver, essa característica, né? Ele age de forma não linear, né? E para a gente combatê-lo, a gente não vai conseguir se não se adequar à maneira como ele se comunica, a forma como ele toma suas atitudes, né? Toma suas decisões. Então, a gente não pode ser linear para enfrentar essa ameaça, que é uma ameaça completamente fora de qualquer padrão, né, do que a gente já enfrentou até hoje. Então, acho que foi muito importante, né, a presença no ato aqui em BH, né, foi no mínimo aí 10 vezes maior do que no final de semana passado, né. Eu chuto aí alguma coisa entre 1.000 e 2.000 pessoas, tendendo mais para 2.000. A gente acompanhou através da nossa federação, Federação dos Bancários aqui de Minas. A gente fez a publicação lá na nossa página, né, da FETRAF, e está disponível lá na FETRAF MG, lá no Facebook. Quem quiser acompanhar, a gente fez algumas inserções ao vivo, né, tem uma bem grande lá, acho que de mais de 1 hora, e a gente acompanhou os atos. Foi um pouco tenso no começo, né, a polícia estava um pouco truculenta na hora de indicar ali como que deveria ser a passeata, né? Parece que foi combinado que teria uma faixa liberada para os carros, e manifestação, a gente, né, sempre tem pessoas que querem, né, ocupar a rua toda, né? Então, na hora de organizar ali no começo foi um pouco truculento. Teve algumas bombas que foram jogadas lá por parte né, provavelmente os componentes das torcidas organizadas. Teve um entreveiro lá com uma pessoa que, né, começou a se exasperar e tal. Eu, né, comecei a falar que ele era infiltrado e tal, e parece que não era, né? Até pedir desculpa ao companheiro aí se foi um julgamento equivocado, mas assim, eu acho que a ação dele naquele momento estava sendo equivocada no sentido de dar para a polícia militar justamente o pretexto que eles estavam procurando, né? Na hipótese mais negativa, né? A gente teria essa situação de que a polícia iria para essa manifestação com o intuito de reprimir violentamente, né, qualquer motivação que a gente desse, eles partiriam para cima, né? Agora a gente precisa ser justo, porque se fosse realmente para a polícia agir de uma forma já pré-determinada, eu acredito que essas 3 bombas já seriam suficientes para eles partirem para cima, né? A gente não deve ter esse tipo de artefato fazendo parte das nossas manifestações, ainda mais quando a gente tem uma situação de risco, né, agravado aí, como estava nessa manifestação. Mas correu tudo bem, né, até a nossa dispersão lá na Praça 7, né? Eu não esperei todo mundo dispersar para vir embora, eu optei por sair um pouco mais cedo, mas quando eu saí já estava definido o ato, né? As pessoas já estavam ali ocupando o obelisco da Praça 7, né, como é já tradição nas manifestações que se encerram ali na Praça 7. Então foi, ao nosso ver, aí, um ato vitorioso, né, um ponto de inflexão, né? A gente teve apoio por parte da população, as pessoas passando de carro, né, buzinando, se manifestando, né? A gente teve uma pessoa que passou no carro numa Mercedes, né, aquelas Mercedes GLA, assim, né, por carro, uns 300 mil reais deve ser, e com o megafone lá dentro e falando pelo teto solar, né? A gente fica até meio em dúvida se a pessoa realmente é contra o Bolsonaro, mas tomara que sim, né? Tomara que a elite também consiga enxergar que esse não é o caminho, que a gente precisa tomar, né, o caminho da democracia, um caminho que respeite o diálogo, respeite as divergências, né? O pessoal nos prédios também fazendo um apoio, né? Fazendo as manifestações de apoio à manifestação. Manifestação de apoio à manifestação. Manifestações de apoio à passeata, né? Quando ela passava.
E lá na Augusto de Lima, né, foi muito legal, assim, foi um panelaço bem intenso que as pessoas fizeram em apoio à passeata. Então, acredito que é um sinal de que a classe média também está cansada, né, dessas atitudes do Bolsonaro, dessa forma vil, né, de lidar com a instituição Presidência da República que o Bolsonaro tem, né? Então, acredito que é importante agora a gente dar repercussão, né, para esses atos, a gente fazer com que através da rede social, né, devido à limitação que a gente tem de estar na rua, a gente consiga mostrar, né, o quanto que isso é amplo, o quanto que a gente tem as pessoas pensando da mesma forma como essas manifestações se expressaram hoje. Tá certo, gente? Então vamos aí, né? A gente não tá na hora, para mim nunca é hora, né, de a gente ficar com guerra de vaidade, né? Que fulano foi, fulano não foi, né? Quem foi é porque podia ir, eu fui porque eu sou solteiro, moro sozinho, né? Tenho só 2 gatos para tomar conta. Então eu acho que eu tinha a possibilidade e a responsabilidade de ir realmente, né, justamente para poder representar as pessoas que, né, não tem como ir, né, que tem filho, tem pai, né, idoso, que mora na mesma casa, né? Então não é hora da gente ficar se digladiando em relação a essas questões menores, né, pessoal? A gente sabe que, né, as pessoas que sempre ombrearam com a gente, né, nas ruas, se elas pudessem, elas estariam ali, com certeza, né? Então, o que a gente gostaria é que as pessoas se sentissem representadas por quem esteve hoje nas ruas, né? A gente gostaria de ter essa possibilidade, né, de estar ali também em nome de quem ficou em casa e não pôde participar, tá certo? A gente sabe que no momento em que for possível, as pessoas vão voltar a estar nas ruas com a gente, né? Os companheiros aí, companheiras que sempre estiveram, né, na luta, que nunca se negaram a enfrentar essas ameaças à democracia que infelizmente têm feito parte do nosso cotidiano de uns tempos para cá. Então vamos junto aí, vamos fazer o movimento necessário nas redes sociais para amplificar essa repercussão, né, das ações que a gente teve hoje e pressionar, né, pressionar as instituições aí para que achem um caminho para que a gente tenha paz, né? Eu acredito que a mensagem que a gente quer passar é que a gente quer paz e com Bolsonaro não dá mais. A gente não tem como ter harmonia social com um presidente que simplesmente despreza as vidas de brasileiros e brasileiras, né? Dezenas de milhares de brasileiros mortos para ele não significam nada, né? E as dezenas de milhares que ainda perderão a vida também não significam nada, né? Então a gente precisa achar um caminho para que haja uma harmonia social aí, um convívio razoável, né, na sociedade brasileira. Beleza? Tamo junto, vamos em frente, fora Bolsonaro. E é isso aí. Vamos junto, vamos unidos aí até a vitória.